5, 4, 3, principalmente nas áreas não jurídicas. Essa não tem jeito, tem que decorar. Porque para cada despesa, aquele que lida com a contabilidade dia a dia, ele sabe, 3 é o número do início da despesa corrente, 4 é o número do início da despesa de capital. Mas o candidato, né, que não lida com aquilo dia a dia, decorar uma por uma, em uma ordem que não é taxativa, é exemplificativa, a cada momento vem uma nova despesa, é cruel. Essa é a mais idiota, mas cai. E se cai, tem que saber. Sim, claro. Não tem jeito de fugir disso. Algum outro tipo de perguntas tolas, não? Não, eu acredito que a mais, se podemos falar que a mais tola se exista, é essa. Claro eu vi no seu livro que você tem, eu vi no livro de vocês, diversas oportunidades em que você traz um cuidado. Aí é inevitável perguntar, muitas pegadinhas? Essas pegadinhas, elas não caem, elas despencam. Do tipo, como por exemplo, nós chamávamos de tola agora há pouco, o exercício do ano financeiro coincide ou não coincide com o ano civil, aí o candidato fica naquela, pressionado na hora da prova, puxa vida, será que tem alguma coisa a ver ou não tem? E coincide. Não coincide, quer dizer, do exercício financeiro do Estado, né? Não, para questões de concurso. Pois é, lembra bem, porque a pergunta ela é curiosa pelo seguinte, o exercício financeiro do Estado Sim. coincide com o ano civil. No caso dos entes privados, não é obrigatório. Não tenha dúvida. Porque eu coloquei isso outro dia numa pergunta e ela era interessante. Viu? Sim. Dessa forma. Mas eu coloquei por uma razão muito simples. O aluno tende a achar que, como acontece com o Estado, que é de 1º de janeiro a 31 de dezembro, que toda empresa está obrigada a respeitar isso. E para o direito empresarial, isso é extremamente relevante. Como no balanço orçamentário? Não, no caso do direito empresarial, isso é relevante por uma razão muito simples. Um advogado que vai montar um contrato social de uma empresa que tenha alta temporada, marcada por sazonalidade, se ele for esperto, ele vai colocar o fim do exercício fiscal na época de baixas operações. Se eu pego um hotel, um resort, e coloco o exercício fiscal dele de 1º de janeiro a 31 de dezembro, eu fecho o exercício fiscal no meio do inferno. Quando o hotel está cheio de não sei mais o que, etc. Seria a época de fazer inventário, isso, aquilo, aquilo outro. Então, para o direito empresarial, é extremamente relevante o fato de você perceber que para essa pessoa, para essa sociedade, para esse resort, é melhor ter o exercício fiscal dele em maio. Ou em setembro, na baixa temporada, onde haverá tranquilidade para fazer aquilo. Exatamente. Então, essa é uma coisa que as pessoas às vezes não... Mais algum outro tipo de pegadinha? Tem aquela pergunta, a vigência do plano plurianual coincide com a vigência do mandato? Coincide, não é isso? Né? A legislatura municipal começou agora em 2009, que nós estamos, o plano plurianual último feito termina agora em 2009, ou seja, o próximo está sendo elaborado agora, esse ano, para ter início de vigência em 2010, 10, 11, 12, 13, que já seria o primeiro ano da próxima, será o primeiro ano da próxima legislatura. Pode o atual prefeito, podem os atuais prefeitos se recandidatar e ser reeleitos, aí ele mesmo vai prosseguir o plano que ele fez. Claro. Mas isso não é obrigatório. Uhum. Só cai em múltipla escolha ou também questão aberta? Questão aberta também. Certe sobre receita, segundo o conceito do orçamento participativo. E qual a principal distinção entre a maneira como os examinadores questionam nas perguntas de múltipla escolha e nas abertas? A questão de múltipla escolha é lei seca, se não cópia de uma ementa, de um julgado, de uma súmula. Perfeito. Já na questão dissertativa ainda há oportunidade de divergência doutrinária. Pelo que você me disse, antes das questões de múltipla escolha, ficou a impressão de um examinador que pretende eliminar. Né? Porque se eu pergunto, por exemplo, numeração, isso é sinal de que a minha preocupação é eliminar. Eu não estou aferindo verdadeiramente conhecimento, mas estou, na verdade, tirando o grosso, né? Tirando a maior quantidade possível. O examinador de segunda etapa, ele também é um examinador que quer apenas eliminar, ou ele já é um examinador que quer apenas eliminar, ou ele já é um examinador que busca aferir conhecimento? Ao que tudo indica, é o examinador que alia os conhecimentos jurídicos ao de contabilidade. Tá. Né? Não há como imaginar uma questão dissertativa sem aplicação de cálculos, literalmente. Né? Ele te estabelece uma tabela com os valores que você já
pressuponha decorados, né, como fizemos referência agora há pouco, e pede para que você calcule o que vai entrar de receita, o que é o crédito suplementar. Então, as questões abertas são normalmente questões operativas. Exatamente. O raciocínio, existe um raciocínio raciocínio maior. concreto. Sim, mantendo muito mais do que menos pegadinha decorativo. e muito mais, aí sim já selecionando quem sabe e quem não sabe, não mais botando para fora. Exigindo um esforço maior, vamos colocar dessa forma. Não, e mais do que isso, mais próxima da função do que da mera decoração, não, entendi. Da mesma memorização. Concordo, muito mais para o que vem à frente, talvez até como muito uma prova oral. Muito mais útil para a função. Inclusive até com uma prova oral, que seria uma terceira, quarta ou quinta etapa. Já caminhando para aquele sentido, exatamente. Muito bem, senhores, nós conversamos hoje com o Dr. Igor de Matos Monteiro e com o professor Leandro Eustáquio. Quem assistiu o programa percebeu da utilidade, da importância da obra que eles estão lançando. Direito financeiro é um estudo pedagógico, didático, não é um estudo doutrinário, que se faz em cima da Lei 4.320 de 1964. O grande objetivo é ajudar aquele que está prestando concurso se por acaso em seu edital estiver essa norma, a conseguir responder adequadamente, posicionar-se adequadamente diante da questão, tendo maior chance de lograr a aprovação. Essa obra foi lançada pela editora Juspódio e pode ser comprada nas livrarias presenciais e também pela internet, em qualquer das livrarias virtuais. Uma das oportunidades é comprar pelo próprio site da editora Juspódio, onde, como diz o professor Leandro Eustáquio, você tem até um mecanismo de descontos progressivos de acordo com o volume da sua compra. Então visite editorajuspodium.com.br www.editorajuspodium.com.br com detalhe, o Juspodium, na verdade é um V, como faziam os romanos. Agradecer muitíssimo ao professor Leandro. Alguma coisa para encerrar? Professor Mamede, claro. Sim, eu quero deixar o meu site, claro. www.leandroeustáquio.com.br, onde nós temos links para os livros, né, onde vai ser redirecionado o telespectador diretamente para o site da editora Juspódio. Muito bem. Uma boa tarde, uma boa leitura. Vamos estudar, tenham fé que o sucesso vem em decorrência disso. Professor Igor, agradecer muitíssimo, doutor Igor, agradecer muitíssimo. As suas últimas palavras, por favor. Agradeço pela oportunidade de estar apresentando essa obra. Tenho certeza que o leitor fará uma análise muito ponderada das questões e da jurisprudência, atualizada, sobretudo. Chancela as palavras do professor Leandro. Muito bem. Eu quero reclamar que o meu veio com defeito, não veio com autógrafo. Vocês, por favor, não. A ideia é para mostrar para o telespectador que nós estamos fazendo isso pessoalmente. Claro, óbvio. Nós vamos terminando o programa aqui, voltamos a semana que vem, se Deus quiser, agradecendo pela audiência. Como sempre, música e arte. Na semana que vem, a Galeria Errol Flynn, Galeria de Arte, que nasceu aqui em Minas Gerais e atualmente está em Brasília, ela terá o seu concurso. Na capa do catálogo, essa belíssima obra do escultor Bruno Jorge e dentro algumas preciosidades. Entre essa preciosidade, um óleo sobre tela do pintor Cícero Dias, pintor consagrado no Brasil e na Europa, uma natureza morta da década de 60. Como se não bastasse, né, para fazer o pano de fundo sonoro dessa obra, eu continuo mostrando as faixas do CD da Orquestra de Câmara Opus. É uma orquestra aqui de Belo Horizonte e com esse CD maravilhoso, quem quiser mais informações sobre a Orquestra de Câmara Opus, basta visitar www.orquestraopus.com.br. Hoje eu vou tocar a faixa 3 desse CD, que é Brejeiro. A faixa 3 do CD, que é Brejeiro. Trata-se de uma canção, de uma peça de autoria do grande Ernesto Nazaré, com arranjo do maestro Elias Barros. Ficamos, portanto, com Cícero Dias e com Ernesto Nazaré na interpretação da Orquestra de Câmara Opus. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser. Mais uma vez, obrigado pela audiência e não se esqueçam, La Hawla wa la Quwwata illa billah.